Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para junto nós compartilharmos de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para Jovens. Estamos na terceira lição do segundo trimestre do ano 2020, a lição que traz por título Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. A lição que vamos passar hoje para os irmãos é a lição de número 3, Preparativos para a Conquista. Lição essa que seria dada agora no dia 19 de abril de 2020. Mas antes de nós começarmos aqui, já quero pedir para quem estiver assistindo, se inscrever no nosso canal aí e ativar o sininho. Estamos em busca de 1000 inscritos. Tenho certeza que logo alcançaremos aí, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Então vamos lá para a lição. Vamos ler aqui o texto bíblico, texto do dia, né? Que está lá em Provérbios 21 e 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A síntese: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. A Bíblia nos orienta, né? Toda honra e glória somente para Jesus Cristo, somente para Deus, único, digno de adoração e de louvor. Às vezes nós conseguimos, nós fazemos algumas coisas, mas se nós fazemos, se nós somos, é porque nós temos o nosso Deus aí ao nosso lado. Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro de Josué. Você pode conferir lá, Josué capítulo 2, do versículo 1 ao 9 e 11. E também o versículo 23 e 24, que diz assim: Enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora vamos para os versículos 23 e 24 desse mesmo capítulo. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. A introdução dessa lição, como eu já disse, que tem por título ali, Preparativos para a Conquista, diz assim: Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles às fronteiras da terra prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então, Josué ordena ao povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar o Jordão e a conquistar a herança. Nós vamos agora para o tópico 1 dessa
dessa lição, que tem por título Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. No subtópico 1 diz assim: Provede-vos de comida. Versículo 11. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi o caso do maná. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem, com a qual os hebreus não estavam acostumados: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas, como as derradeiras porções de maná, bem como a provisão de alimentos da Transjordânia, onde estavam acampados. Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, Ele separa e prepara cooperadores. Josué, como eu já disse na lição passada, quem assistiu e acompanhou, ele foi um exemplo de fidelidade ao seu líder, que era Moisés. Ele seguiu os passos de Moisés, foi fiel em tudo que Moisés ordenara ali ele a fazer, e chegou um tempo dele substituir Moisés, dele ter aquela missão de levar o povo até a terra prometida. Como eu já disse, não é fácil substituir alguém do tamanho de Moisés, um homem aí que viu o Senhor face a face, andava junto com Deus. Então ele no início teve essa dificuldade, mas Deus colocou pessoas capacitadas para lhe ajudar, né? E é o que nós precisamos hoje, né? Precisamos de pessoas fiéis ao nosso lado, né? Que não esteja somente ali do nosso lado com segundas intenções, com interesses, né? Como existem muitos hoje, né? Só que Deus tem uma maneira toda especial de trabalhar. Ele coloca gente que seja fiel a você. Então Deus colocou ali, né, homens que serviram Josué também com fidelidade, né? Teve os espias ali que foram lá a Jericó, né? Foram lá, correram um risco, foram espiar a terra, né? E voltaram e trouxeram a notícia para Josué. Então tudo tem Deus tem uma maneira toda especial de trabalhar, tudo tem um jeito, e quando é com Deus, né, pode ter certeza que vai dar certo. Vamos aí para o subtópico 2, tópico 1. Convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger as mulheres, crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Estes homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Deus tem uma função para cada um de nós, né? Às vezes, ao olho humano aí, né, o que você esteja fazendo aí pode parecer pequeno, mas para Deus tem grande valor. É como aconteceu aqui, né? Todo bom soldado ele quer fazer parte da linha de frente, ele quer guerrear, né? Ele quer ir para a batalha, ele quer o confronto, não ficar esperando, né? Como aconteceu com alguns aqui que tiveram que ficar somente de guarda ali, né? Para proteger as crianças, proteger seus bens, as mulheres. Mas aquelas 3 tribos não, eles foram convocados para ir guerrear. E às vezes, levando para o dia de hoje, né, a função ali que para você pareça ser pequena. Vamos citar um exemplo hoje aqui, né? Nas igrejas. Tem uns que querem ficar lá em cima do púlpito,
né, querem ser vistos, e tem aqueles que são os que servem água, né, os que ficam na porta recepcionando, e para olhares humanos, talvez essa função aí seja a menor, né? Às vezes limpar um banheiro da igreja, né, passar um pano no chão, né, representa que não é nada, aquilo que o homem não vê, mas para Deus, o simples gesto de você colocar um copo d'água ali no púlpito, para Deus tem grande valor. Então tenho certeza que numa batalha todos têm uma função, né? E toda função tem um valor, né? Toda função é importante. Então não olhe para isso, não olhe se você é um cooperador, né? Se você é um diácono, não olhe para essa posição do ministério. Olhe pelo que você está produzindo diante de Deus. Às vezes muitos que estão lá em cima não fazem metade do que você faz, né? Você que está começando. Então valorize as suas atitudes, né? O seu trabalho diante do Senhor. O subtópico 3: seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas. O líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo, uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. De nada adiantava ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estavam dispostas a obedecer ao guia. Este é um dos segredos da arte da guerra. Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué, e agora o povo anunciou seu compromisso em obedecer ao seu líder. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso eles pedem duas coisas: que Josué agradasse a Deus, que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. Então nós precisamos de pessoas que sejam submissas, né? Que saibam obedecer, que saibam servir. Como eu já disse na lição passada, e que ninguém pode ficar em pé para ensinar se não sentar para aprender, né? Ou sentar para ouvir. Como que eu vou ensinar se eu nunca sentei, né, no auditório aí para escutar uma pessoa ensinar? Ninguém nasce sabendo. Então, para você ser um grande líder, primeiro você tem que ser submisso ao seu superior. E como eu já disse, confiar no líder. Por mais que às vezes a atitude que ele esteja tomando para você pareça que não esteja correta, que não esteja certa, mas aí vai um grande segredo de submissão para você se tornar um líder, né? É que você saber ouvir, saber obedecer ao seu líder. Nenhum dos grandes homens de Deus aí que estão ali na Bíblia Sagrada, estão no livro dos heróis da fé, tiveram só acertos em sua vida. Não, eles erraram, mas nem por isso deixaram de ser grandes homens, grandes líderes. Se você for olhar para hoje, né, na nossa vida, vamos dizer um caso bem específico aí, um incêndio no corpo de bombeiros, né? Se você for olhar uma equipe de bombeiros trabalhar no incêndio, você vai ver que vai ter uma pessoa, o comandante ali, ele não vai botar a mão em nada, vai só orientar. E às vezes o líder, o verdadeiro líder, ele só orienta, e você como ali uma pessoa submissa, vai obedecer a ele, né? Você vai seguir ali as suas orientações, até porque quando a pessoa está numa posição de líder, não está ali à toa, ninguém cai de paraquedas, Deus capacita, né? A pessoa se esforça para estar ali. Então aprenda a obedecer para que um dia você também possa estar ali comandando. Então aprenda isso, né? Um verdadeiro líder, primeiro, ele tem que sentar para aprender. Tópico 2: os espias. Josué capítulo 2, do 1 ao 24. Enviados para o reconhecimento
da cidade, enviados para o reconhecimento da cidade. No final do período da Idade do Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, carros, instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. Israel estava acampado em Sitim, e possivelmente após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecer o local que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstrava sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outros, fizeram de Josué um líder de excelência. E nós temos que ser prudentes em toda a nossa maneira de viver. Como Jesus disse, quando os discípulos foram expulsar aquele demônio, não conseguiram expulsar, Jesus disse que havia certas castas de demônio que só saía com jejum e oração, né? Ou oração e jejum. Então nós temos que nos preparar para cada batalha da nossa vida, né? Independente dela seja espiritual ou não. Ninguém, vamos usar um termo bem popular, ninguém vai carpir um lote e não vai levar enxada, né? Você não vai sair roçar e não vai levar foice. Nós temos que estar preparados para todos os embates da nossa vida. Então, a maneira que Josué agiu foi a vontade de Deus, né? Primeiramente, envia os espias, vai conhecer a terra, assim como já havia acontecido com Moisés, tanto que Josué, né, e Caleb foram um dos espias, daqueles 12 espias, eles foram os 2 únicos que permaneceram, né, até o final, né, que adentraram a terra prometida. Então, para você ver a grande importância de você ser prudente, né? Seja prudente, não tome atitudes às cegas, né? Tome atitudes sem antes estar orando a Deus, né? Conversando com Deus, consultando a Deus antes de você ir para o embate. Subtópico 2. Os espias são descobertos. Após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava a aproximadamente 6,5 km. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida do cristão? Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Aquela situação em Jericó é imprevisível para os espias, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Deus não usa ninguém por aparência, Deus não usa ninguém por status, né? Tanto na nossa vida ministerial como na vida secular. Deus usa desde o mais pobre até o mais rico, né? Mais bonito ao mais feio, dependendo da sua classe social. Não podemos olhar para a pessoa pelo que ela é ou pela que ela tem, né? Temos que olhar pelas suas qualidades. E Deus ali usou do improvável, né? Como que uma prostituta, né, vai ser alguém que vai livrar, né, os espias ali, né, que vai ajudar o povo ali, né, de Israel a conquistar uma cidade. Então essas são as maneiras de Deus trabalhar. Então quando alguém que você menos espera, talvez uma pessoa ali que não seja nem evangélica, né, te abençoar, não se espante. Deus não escolhe posição. Deus também não faz acepção de ninguém. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa quem Ele quer. Quando Ele quer honrar, Ele honra quem Ele quer, né, em lugares improváveis, na hora improvável.
Então esse é o Deus que nós servimos, né? Ele usa as coisas que não são para se confundir a que são, e é desse jeito. Sempre foi assim, sempre será. O subtópico 3, do tópico 2. Um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Nós vemos aqui o poder do nome de Deus. O povo de Jericó, ao ficar sabendo que o povo de Israel se aproximava, eles já temeram. Eles já eram falados de outras batalhas, né? De outras guerras que enfrentaram, em menor número e venceram. Mas por quê? Porque o nome de Deus estava na frente. Esse é o poder sobrenatural, poder incalculável que o nosso Senhor Deus tem. E nada pode resistir, não há demônio que resista o nome santo de Deus, o nome santo de Jesus Cristo. Às vezes, se você estiver aí com alguma dificuldade, pensando que não vai vencer, use o nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada pode resistir. Se você lembrar daquela batalha de Gideão contra os medianitas, eles eram 32 mil. Deus mandou eles guerrear com somente 300 para vencer ali 135 mil medianitas. Como pode? Não tem como explicar. Se eu for tentar explicar para você, a única resposta que eu vou dar é que nós cremos num Deus das causas impossíveis. Deus não teria sentido algum nós servir a Deus e desconfiar dos seus poderes, desconfiar da sua grandeza. Deus que cura o incurável, né? Que faz o improvável, que faz o impossível, que abre o mar vermelho. E Ele é capaz de fazer tudo isso para te abençoar. Basta você ter fé e confiar no nome dEle. Agora nós vamos para o último tópico, o tópico 3. Raabe, uma heroína da fé. Uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus, para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Rute, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, no capítulo 1, você vai encontrar lá a genealogia de Jesus Cristo. E Raabe está lá. Está lá e está também no livro dos Hebreus, lá na galeria dos heróis da fé. O que nós aprendemos com isso? Que não importa o que nós fizemos no passado, não importa quem nós fomos. Quando Deus tem um plano na tua vida, Ele resgata você do lamaçal do pecado. Você pode ter sido a pessoa mais pecadora que já existiu nesse mundo, mas quando Deus te resgata, Ele não fica lembrando do teu passado, jogando na tua cara o que você fez, não. Ele começa a desfrutar das suas qualidades e usar você da maneira que Ele quiser, como Ele quer. Então, faça uma reflexão de hoje, como você está, na posição que você está. Começa a lembrar do teu passado para ver de onde Deus te tirou, quem você era. Quem eu era, éramos perdidos, estávamos aí entregues às garras do inimigo, mas Jesus Cristo, com sua misericórdia que é infinita, se lembrou de nós, nos resgatou, nos tirou
desse lamaçal do pecado e nos deu uma promessa, né? E a promessa é a vida eterna, né? Então, se alguém olhar para você e começar a julgar o teu passado, lembre-se apenas que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, e Ele te aceita do jeito que você é, independente do que você fez. Ele te aceita e te quer bem desse jeito aí. Amém? Subtópico 2. Uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discriminação, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão. Quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro para o holocausto, e por Jesus, quando seus irmãos lhe perguntaram se não iria à festa em Jerusalém. Deus abençoou a Raabe não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com a sua palavra. Abençoa-nos e diz: vai, não peques mais. Suas misericórdias renovam-se cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Somos pecadores, né? Mas Deus nos aceita assim, né? A sua misericórdia é infinita, não tem fim. Até porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos fazendo parte mais aqui desse mundo, dessa terra, estaríamos no céu. Como eu já disse, quando Deus te chamou, né? Ele não se importou com seus erros, né? Com seus pecados, não. Mas isso não é motivo para nós continuarmos cometendo os mesmos erros que nós fazíamos antes de conhecer a Deus. Temos que nos esforçar, buscar a santidade, acertar mais do que errar, e tenha certeza que o nosso galardão iremos receber lá no céu de glória. A mulher do fio de escarlate, a história de Raabe que se revelaria séculos depois com o seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que prendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos, os homens que se arrependessem dos seus pecados. Assim como na saída do Egito foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte. 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. Nada na Bíblia, nada que está escrito na Bíblia é escrito em vão ou por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Não está ali só por estar. Agora basta nós, como servos, como obreiros, como sedentos aí por palavra, pedir entendimento, sabedoria para o Espírito Santo, para que possamos compreender. Cada vírgula, cada ponto na Bíblia Sagrada tem um significado. Possamos nos aprofundar nas Escrituras. O que lá em Gênesis parece que não tem muito sentido, você vai ver em Apocalipse, no Novo Evangelho, no Novo Testamento. Então, aprenda isso. Se você lê a Bíblia de A a Z, você vai encontrar coisas que vão te surpreender. Basta você se aprofundar e procurar conhecer mais a palavra do Senhor. Vamos para a conclusão, que diz assim: o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo a ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretisa, qual pela fé não pereceu, mas como
não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Deus abençoe. Né? Próxima lição, vencendo os obstáculos. Né? Obrigado por ficar comigo aqui até agora. E compartilhe esse vídeo aí e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe.